Então, gente, vamos retomar então o nosso debate. E agora, então, eu já passo a palavra para o Gustavo, que vai fazer uma fala também em meia hora. E em seguida a gente abre para a Silvia, e aí a Silvia também vai fazer alguma fala ali, uma provocação. E depois a gente abre para o debate. Aí também quem quiser fazer pergunta, ou num papelzinho, ou pegar o microfone também vai ter essa oportunidade. Okay? A gente tinha uma ideia, uma proposta de ser à tarde uma roda de conversa, só que como o público está bem reduzido, e aí o Thierry já falou os motivos, a gente vai fazer então só até a hora do almoço, ok? Bom dia, né, ainda. Primeiro, gostaria de agradecer, em nome do deputado Chico Alencar e do pessoal também, pelo convite. E, assim, eu vou já começar a provocação, porque eu vou fazer mais provocação do que, de fato, eu não sou um especialista em educação nem nada. Eu sou doutorando em Direito na Universidade de Brasília, sou mestre em Direito na Universidade de Brasília e graduado em Direito na Universidade de Brasília. Só que tem um pouco da minha história que diz muito respeito a essa reforma. Porque eu fui quem escrevi a ação direta de inconstitucionalidade que o pessoal ajuizou perante o Supremo contra a medida provisória. E segundo, porque, uma coisa mais pessoal, que eu estudei nos Estados Unidos por 8 anos da minha vida, cujo modelo é muito parecido com esse da reforma. E, além de eu ter, depois de ter morado nos Estados Unidos e ter vindo para cá e tido que fazer o vestibular para passar na UNB, eu agora dou aula em faculdades também, então eu passei por todos esses níveis de... Fui estudante desse modelo, fui estudante do modelo anterior e agora sou professor também, né? Então eu queria falar um pouco disso para começar. Primeiro, eu lembro quando saiu a medida provisória, quando ela aconteceu, e como eu sou assessor jurídico lá do Chico, eu tive que olhar e falar para ele o que eu achava. E de cara eu não achei uma coisa horrorosa, como todo mundo estava dizendo. Eu, inclusive, falei para ele que, quando eu cheguei no Brasil, eu achava ruim que as pessoas aqui se acostumavam muito mais a decorar coisas do que a aprender a pensar, que era uma coisa que, no modelo que eu estudei, inclusive, era uma coisa mais... Você buscava mais, eram mais, vamos dizer assim, capacidades do que conhecimentos específicos. Era mais sua capacidade de raciocinar perante o negócio. Só que, por incrível que pareça, assim, eu comecei a perceber, eu comecei a entender que tinham coisas piores do que eu tinha visto no início. Assim, isso por quê? Que aí eu vou entrar, né, nas razões. Pelo contexto específico do Brasil, que isso precisa ser levado em consideração. Quando você leva em consideração a educação estadunidense, você leva em consideração a sociedade estadunidense. Isso é uma coisa. Como é que é a sociedade brasileira? Isso tem que ser levado em consideração, né? Quem vai poder ficar 7 horas numa escola? Qual é o nível de escola pública no Brasil que vai conseguir conceder as 5 modalidades que você apresentou lá para nós, em que o estudante vai poder, de fato, escolher entre as 5? Porque onde eu estudei nos Estados Unidos da América, eu estudei tanto em escola particular quanto em escola pública. E era uma escola pública que me dava todas as opções. De fato, a partir do meu primeiro ano do ensino médio, perfeito, obrigado. A partir do primeiro ano do ensino médio, eu nunca mais estudei física, nem química, nem nada de exatas, porque eu enveredei para humanas. Por N razões, que, inclusive porque eu faço direito hoje. Mas a problematização que eu faço em relação a isso é por que se faz essa escolha anteriormente. Nos Estados Unidos da América é para integrar mais facilmente ao mercado. Essa é a ideia da educação nos Estados Unidos, e ninguém esconde. Você sai de uma universidade dos Estados Unidos e você já está empregado na universidade, as melhores universidades. Eu estudei na Universidade de Brasília, que é, na minha opinião, a melhor universidade de faculdade de Direito do Brasil, e eu não saí de lá empregado. Nem tinha esse vínculo direto entre mercado e universidade, não é uma coisa comum como é nos Estados Unidos. Então, a educação nos Estados Unidos é voltada totalmente para o mercado desde o ensino médio.
Isso é positivo? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Para que serve a educação? A educação é para quê? É para integrar ao mercado? É isso? É isso que é para fazer? Se for para isso, de fato, eu acho que essa reforma é interessante. Se for para isso que serve a educação, é interessante. Sabe por quê? Porque tem outras coisas que não foi tratado, mas vai se permitir que as pessoas tenham certificados parciais por cada parte que elas fazem no ensino médio. Isso significa que o cara vai poder, perante um empresário, dizer, olha, eu não terminei meu ensino médio, mas eu tenho o certificado de fazer isso e aquilo. Então, isso é positivo para o mercado. Agora, se nós quisermos entender a educação como algo para além do mercado, eu acho que essa reforma peca em várias coisas. Primeiro, quer se fazer uma reforma de fato do ensino médio, é preciso investir na educação de plano. A primeira coisa que tem que fazer é aumentar a quantidade de dinheiro que vai entrar. Quais são as capacidades materiais presentes hoje para fazer qualquer tipo de reforma? Como que isso vai ser feito? Qual é o dinheiro que vai ser investido? Quantas pessoas vão poder deixar de trabalhar para estudar integralmente? Educação, sobretudo, e agora eu digo como até professor, eu passo para os meus alunos, para eles lerem em faculdade de Direito. 7 páginas por aula. 7 páginas. Eles não conseguem ler. É por quê? Porque eles são vagabundos, porque eles são burros, porque eles são... Não, é porque eles não têm tempo. Eles trabalham o dia inteiro, eles não conseguem ler 7 páginas. Qual é a condição material que as pessoas vão ter de estudar 7 horas, chegar em casa, ler alguma coisa, refletir, pensar sobre aquilo que eles estudaram na escola? Qual é? Essa é a primeira pergunta. Para que serve a educação? A educação serve para formar indivíduos como cidadãos? Isso está escrito nessa lei que foi alterada. Não sou eu que estou dizendo. Nessa lei que foi alterada, da LDB, está escrito para que serve a educação? Para o trabalho e para formar o indivíduo como cidadão. Quando eu anotei o que eu ia escrever aqui hoje, eu ia fazer uma análise jurídica. E muitas pessoas pensam que a análise jurídica é uma análise neutra. Mas a análise jurídica nunca é neutra porque ela está baseada num documento ideológico e radicalmente político chamado Constituição. E é isso que vincula todo o resto. E vincula todo o resto a partir do que a gente chama de direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? São direitos que fundamentam todo o resto. É para isso, ele fundamenta todo o resto. Então, quando você fala direito à educação, é direito à educação baseado em quê? Nos direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais? O primeiro, no caput do artigo 5º, é igualdade e liberdade. Que é a grande raciocínio da idade moderna que a gente vive, é esse embate entre igualdade e liberdade. Como é que a educação facilita a relação entre igualdade e liberdade? Na minha opinião, ensinando igualdade e liberdade. Criando práticas de igualdade e liberdade. Como é que essa que deve ser a pergunta que eu trago para vocês. Como é que essa reforma faz isso? Essa é, na minha opinião, essa é a pergunta fundamental. Qual é esse modelo de educação? Para que ele serve? A quem que ele serve? Como que isso facilita o ensino de igualdade e liberdade? Parecem coisas abstratas, como eu disse, mas são coisas muito concretas da nossa relação, como a gente vê agora com todas essa vinda à tona da corrupção, que é como que se ensina o cidadão a ser cidadão, numa vida coletiva, que pensa no outro, que trabalha pelo outro e não só para si. Então, essa é uma lógica que essa reforma, na minha opinião, não dá resposta, não responde esse anseio, que, como eu disse, na minha opinião, está na Constituição. Esse é o documento basilar de todas as outras leis. Quando você faz uma lei, você tem que pensar qual é o objetivo dela e como que isso atinge os objetivos que estão na Constituição. E aí, trazendo alguns exemplos do porquê que eu acho que essa reforma não dá muita resposta a isso. Primeiro, nós temos alguns exemplos positivos na educação no Brasil recentemente, como são os institutos federais. Os institutos federais, se eles fossem um país, se o Instituto Federal fosse um país no mundo, ele estaria na frente da Alemanha, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, em termos de educação.
E qual foi o modelo que os institutos federais adotaram? Esse? Não. Ao invés de, eu até anotei aqui, ao invés de segmentação, integração. Ao invés de precarização do trabalhador, do professor, investimento na educação do professor. Porque eu, de fato, eu acho um equívoco exigir que uma pessoa seja bacharel em qualquer coisa para ensinar. Porque isso em si já pressupõe uma diferença entre prática e teoria que é complicado. O Nietzsche, que é um filósofo, não era formado em filosofia, era um filólogo, e não poderia dar aula de filosofia na UNB, isso é um absurdo. Ao mesmo tempo, no entanto, é interessante, é importante que todos os professores tenham investimento para que ele possa pesquisar, para que ele possa estudar, para que ele tenha tempo de refletir, inclusive, não só sobre os alunos, mas sobre o que ele pensa sobre o mundo, etc. Isso é algo que essa reforma, na minha opinião, não dá resposta. Então, quando você quer melhorar a educação, de fato, tem que botar pessoas na escola, tem que atingir determinados níveis básicos de conhecimento, mas é preciso perguntar por quê. A educação é uma creche? É para deixar um adolescente lá passar tempo enquanto o pai trabalha? É isso que é uma educação? Acho que não. Então, o que a pessoa está aprendendo lá? Como que ela está aprendendo? Qual é o objetivo desse aprendizado? Então, quando a gente escreveu, quando eu escrevi a ação direta de inconstitucionalidade, eu levantei alguns pontos que eu vou falar aqui para vocês. Alguns deles eu até falei que já foram parcialmente sanados. Mas o primeiro tem a ver com como sempre, também outro filósofo, Hegel, dizia que é impossível falar de um objeto em si ou um sujeito em si, são coisas que se vinculam. Então é óbvio que o objeto, que é a lei, está vinculado ao sujeito, que é o governo. Certo? Esse governo é um governo de pessoas que pensam à luz de escolas privadas. Como é que o cara pensa no ensino médio hoje, baseado na escola privada? O ensino privado hoje vai conseguir oferecer todas essas grades curriculares, inclusive mais. O Dom Barreto lá do Piauí, as pessoas têm latim, tem xadrez, tem, etc. Não por acaso passam em qualquer vestibular. Quantas pessoas vão ter acesso a isso? Não é um projeto de universalização. É um projeto de exclusividade. Determinadas pessoas vão ter acesso a mais do que outras. E por que elas vão ter acesso a mais do que outras? Porque elas têm mais dinheiro do que outras. E essa é a regra da sociedade, não é? Por que agir nessa mesma lógica e não tentar inverter? Essa é outro dever da educação. Agir contrário, às vezes, ao interesse do capital, do mercado, etc. Então, o primeiro problema, por isso, é por medida provisória. Por que por medida provisória? Porque quer se acelerar uma discussão. E eu diria até que isso poderia ser ultrapassado, esse vício, se ele tivesse minimamente respeitado tudo que o Conselho Nacional de Educação estudou por anos e anos e anos. E foi na contramão, como dizem todas as notas dos conselhos e do CNTE. Foi na contramão. O que é o projeto do Conselho Nacional de Educação? Muito parecido com o projeto que são dos institutos federais. De vincular, de não fragmentar a educação, e sim de integrar mais. Primeiro. A segunda, o aumento de tempo. O aumento de tempo é uma coisa, como eu disse para vocês, eu estudei em um lugar que eu estudava, não era nem 8 horas, eram 9 horas por dia. Mas eu podia estudar 9 horas por dia porque eu não precisava trabalhar, eu não precisava ajudar em casa, eu tinha uma condição econômica interessante. Qual é o raciocínio do governo e qual é o estudo do governo para dizer que essas crianças que hoje normalmente trabalham para botar dinheiro em casa vão poder ficar 9 horas, 7 horas na escola, 5 horas na escola? Como é que é isso? Isso vai aumentar a evasão, talvez? Que às vezes agora, a pessoa que vai ter que ficar 7 horas, o pai não vai poder mais manter a pessoa 7 horas na escola sem produzir. Ou agora ela vai ter que ter uma jornada de 7 horas na escola, 7 horas no trabalho. Como é que vai ser isso? Isso é algo que, assim, para mim, pelo menos, não ficou respondido. Não obriga, e aí, assim, é um ponto de vista também, claro, é um ponto de vista do meu marco teórico, de como eu entendo as coisas, mas não obriga a história. Ensino da história.
O ensino de história é algo que é uma demanda de muito tempo de que se tornasse obrigatório, que talvez essa é a principal ciência do ser humano. Quando eu pergunto o que é Gustavo, vocês me perguntassem, o que é Gustavo? Eu vou explicar para vocês a minha história de vida, que eu estou fazendo aqui, não é? Saber história é essencial para você saber se colocar no mundo. Por que eu estou fazendo isso e não aquilo? Isso deve a uma história. Então, uma das demandas, que é da educação de muito tempo, dos profissionais de educação, é a obrigação do ensino de história, como um ensino tão importante quanto matemática e português. Isso não foi contemplado. Educação também, uma das coisas que a gente dizia, que você também até apontou, como que fica a educação noturna? Nós sabemos que a maioria dos trabalhadores hoje se educam via educação noturna. Como é que vai ser isso? Por que isso não foi pensado? Volta, de novo, a nossa perspectiva de que não foi pensado porque isso não estava na mente de quem estava produzindo a reforma, o que em si é um problema. E, por fim, assim, só para ficar nessa discussão um pouco mais, só de levantar algumas questões, o EJA mesmo, assim, a nossa perspectiva é de que a não preocupação com o EJA também leva em consideração que os trabalhadores que já estão atrasados na educação, a reforma atual não pensa à luz deles, que talvez sejam as pessoas mais afetadas pelos problemas anteriores. Porque quando você apresenta ali para mim, olha os problemas que nós tínhamos na nossa educação. Vamos ter gerações que vão entrar agora que vão enfrentar uma nova situação. Mas as que já foram afetadas pelos problemas anteriores? Como é que fica isso? Como é que resolve isso? Isso é algo também que é interessante se discutir. Por que o EJA é sempre visto como algo auxiliar da educação e não como um problema a ser enfrentado efetivamente? Diversos países, eu até tinha elencado, mas tiveram como preocupação inicial erradicar o problema educacional das pessoas que já tinham passado da idade educacional. Isso é algo que deveria ser pensado. Então, assim, o que a gente no direito fala muito que é necessário para qualquer sociedade democrática, a garantia de condições de possibilidade. Não sei se isso faz muito sentido para vocês. São condições que possibilitam algo no futuro. Então, eu perguntaria quais são as condições de possibilidade da melhoria de uma educação? Quais são as condições materiais para que as pessoas possam efetivamente se servir de um ensino que precisa ser reflexivo, que precisa de tempo para pensar, que precisa de tempo para elaborar, para pesquisar, etc. Nós que somos de universidades públicas sabemos que isso fere, inclusive, o modelo da CAPES hoje de produção, que precisa produzir agora aí 300 papers e não sei o quê, porque isso tem gerido uma perspectiva mercadológica, inclusive, para a ciência de ter tempo para pensar, para refletir, para colocar no papel, para conviver com determinadas realidades. Então, isso é algo que, na minha opinião, perpassa todo o projeto da reforma. Então, eu diria que, sobretudo, a preocupação é que a reforma do ensino médio, ou como qualquer reforma da educação, seja pautada pelo nosso projeto político conjunto e radical chamado Constituição. É preciso pensar todas as alterações legislativas à luz dos direitos fundamentais. Sem os direitos fundamentais, não existe todo o resto. Eu gosto de dizer que os direitos fundamentais são como se fossem a personalidade da Constituição. Qual é a personalidade do padre Thierry? É tal. Se ele vier aqui amanhã e fizer algo completamente fora disso, você diz, não é mais o padre Thierry, é outra pessoa, porque isso não é ele. Da mesma forma, os direitos fundamentais da nossa Constituição são a personalidade dela. Se esses direitos fundamentais passam a ser feridos repetidamente, ou eles não são considerados quando você cria uma lei, você perde a personalidade do nosso ordenamento jurídico. Então, a minha avaliação é que essa reforma ponderou pouco sobre a efetivação desses direitos fundamentais. E, assim, isso é o que eu teria a dizer.
sei se você tem muito mais tempo, né? Mas é isso. Não sou muito amiga de microfone, não. Então, eu sou a mais nova aqui, acredito. E a minha realidade é que eu estudo numa escola pública e a gente está estudando sobre essa reforma do ensino médio para a gente saber o que vai ser afetado, o que vai acontecer. Uma coisa que me chama bastante atenção é que essa reforma ela não foi debatida nem com os alunos, nem com os professores, e em nenhum momento não foi ninguém do governo para falar sobre essa reforma dentro da sala de aula. Então, é uma reforma que a gente via por via da televisão, a gente via por meio da internet, e se a gente não pegar aquilo, o projeto de lei, que realmente não é uma linguagem que foi feita para alunos do terceiro ano ou do segundo, do primeiro ano entenderem, não tem uma linguagem universal para que toda a comunidade, todas as pessoas entendam. E isso me chama bastante atenção, né? Uma reforma que vai me afetar e que eu não sabia o que estava acontecendo. E é uma reforma, assim, que o projeto de lei, a MP ela é muito, o texto dela, você lê assim, parece que tudo vai melhorar, né? Tudo maravilhoso e tal, mas não. Depois que você começa a estudar a fundo, você vai vendo quais são as mazelas que ela traz para a gente. E uma das coisas é a jornada integral, né? A realidade, eu estudo na Samambaia. É uma periferia, né? Daqui de Brasília, né? Então, lá tem muitos estudantes que eu estudo na parte da manhã, que após o turno da manhã, saem para ir trabalhar. E isso por uma realidade que é para ajudar os pais em casa e tudo mais. E isso me chama bastante atenção, a jornada integral. Como é que vai fazer para essas pessoas que não têm condições de somente estudar, como é que elas farão para trabalhar também? E outra coisa é a jornada do noturno, né? No tempo das ocupações, a minha escola foi ocupada e a gente deixou que o noturno tivesse aula. E o que me chamou bastante atenção, a gente ia para as aulas, a gente participava. Eram senhores e senhoras, não tinham jovens. Eram senhores e senhoras que estavam tentando concluir o ensino médio. E eram senhores e senhoras que estavam num estado de vulnerabilidade, desculpa. E que, em certos momentos, a gente recebia muita doação de comida na ocupação. Então, a gente dava para essas pessoas para realmente ajudá-las. E o que chama bastante atenção, né? Como é que eles vão fazer para que essas pessoas consigam terminar mesmo o ensino médio no noturno, sendo que essa jornada tem que ser ampliada? Isso não entra na minha cabeça. Eu acho que essa reforma está sendo muito utópica, para falar a verdade. Não está levando a sério a nossa realidade. Na minha sala de aula são 40 alunos, no mínimo. No mínimo, uma sala de aula da rede pública é 40 alunos. E a gente não tem uma estrutura para se ter aula hoje. Nós temos cerca de 10 salas para abranger 400 alunos nos 2 turnos. Acho que é isso. E as salas, elas são cadeiras estragadas. A estrutura, ela existe há mais de 20 anos. E nós temos tubulações que não funcionam, às vezes. Temos problema até de rato na escola. Então, às vezes falta água, várias questões assim. E eu queria saber como é que vão melhorar essa estrutura para conseguir que esses alunos fiquem em período integral e para ficar também tendo tantas aulas, né? Precisariam de mais salas, né? No caso, e mais professores.
A realidade no ensino público é que no início do ano não teve nenhum ano na minha vida que eu não fiquei faltando pelo menos 2 professores no início do ano. Né? Porque o governo não pagou, o governo não está fazendo concurso público para chamar os professores. E essa é a realidade. Todo ano falta professores. E os estudantes, eles têm uma carga de luta muito grande, né? A gente pode ver pelas 2 entidades, né? A UNE e a UBS, eu preciso falar, né? A União Nacional dos Estudantes e a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Eles sempre correram atrás para que nós tivéssemos um aumento dos investimentos para a educação, tanto para o PIB da educação, para a educação, os royalties da Petrobras, do pré-sal. E as reservas de vagas dos estudantes de escola pública para a UNB, né, para as universidades públicas. E aí, o que me chama bastante atenção é que nós temos um governo que está tão preocupado numa reforma do ensino médio, mas retirou o Ciências Sem Fronteiras. Né? E voltando assim, para a carga integral, que é o que mais me deixa abalada mesmo, porque eu faço 2 cursos no período contrário à minha aula. Porque a nossa sociedade, ela pede para os estudantes, né, ela põe que a gente tenha que estudar e tenha que ter mais de uma língua e tenha que ter profissionalizante, e entrar numa faculdade. E eu tenho 17 anos e eu preciso correr atrás de tudo isso. E até agora eu não sei que curso que eu vou cursar, tô meio assim. E aí eu acho que não daria para um estudante saber qual área que ele realmente tem afinidade. Porque acho que foi você que falou eu gosto mais de professor de matemática. Então, eu odeio matemática. Na minha 6ª série, o meu professor era muito legal. Foi o único ano que eu tirei nota altíssima em matemática. Se tivessem me pedido para escolher na 6ª série, eu teria escolhido matemática. Pois é, mas hoje eu sei que eu tenho mais afinidade com línguas e tanto é que eu tenho mais facilidade para aprender. Hoje eu sei que eu quero escolher línguas. Mas às vezes eu fico, será que eu gosto de física? Será que eu gosto de geografia? Eu fico pensando assim, adoro filosofia, adoro sociologia. O que eu vou fazer? Eu posso escolher todas? Então, aí fica nesse embate assim. E a sociedade, ela te pede, escolhe um curso. Você tem que marcar no PAS, você tem que marcar no Enem. Você tem que escolher um curso agora. E você vai ficar o resto da sua vida, você vai ficar estudando isso e trabalhando com isso, se você não procurar outra coisa. Então, hoje você tem que saber o que você quer. Isso é uma sobrecarga muito grande, sabia? Eu acordo, pois é, todos vocês, né? Você dorme e acorda pensando, é um dia a menos. É um dia a menos para mim fazer o Enem. Não, é horrível. Eu tenho um pesadelo todo dia que eu perco o PAS. Eu tenho um pesadelo, meu Deus, eu perdi o PAS. É horrível isso. E aí eu quero mostrar para vocês que essa é a realidade de que a gente está sobrecarregado e coloca uma PEC assim, de bandeja, ou uma MP, né? E aí não é debatida, não chamam a gente. Aliás, no tempo das ocupações, a gente tentou fazer muita reunião com o ministro, com o Mendonça Filho. Muitas. Inúmeras. Não aconteceu nenhuma. Nenhuma que eu me lembre. O que a gente recebia mesmo era do Hollenberg, era tiro, porrada e bomba, né? Que nem eles falam. Pois é, nas escolas ocupadas, a polícia ficava fazendo rondas e tudo mais.
E aí eu não entendia isso, porque a gente está lutando pela educação, e se é uma coisa que temos afinidade, é que o governo também quer mudar essa educação, por que a gente não se junta e faz uma revolução na educação brasileira, né, não? E aí a gente vê quais são a realidade, quais são as verdadeiras linhas, né? Eu quero mudar a educação brasileira, eu quero mudar a realidade da cidade que eu vivo, eu quero mudar a realidade das pessoas, porque seria maravilhoso que todos os meus amigos, eles não precisassem trabalhar e somente estudar para passar numa faculdade, para fazer o que eles querem. Mas essa não é a realidade. E o governo parece que ele só pensa assim, no quanto que ele vai ganhar, no quanto que ele vai deixar de investir, né? Não, isso aqui é o dinheiro que vai sobrar. Parece que é isso. E essa eu volto a dizer que é uma coisa tão utópica, que eu não sei nem como é que eles vão mudar a estrutura da minha escola, porque é só derrubando tudo e levantando um prédio para ter todas essas salas e tudo mais. Porque também a gente tem que ver que no início do ano a correria para encontrar vagas em escolas públicas é difícil. Na televisão mesmo dá para ver, né? O pessoal coloca barraca, pais e mães, e ficam 3 dias acampados para conseguir uma vaga. Essa é a realidade, não é longe, né? No 100 aqui, no 103 de Taguatinga, essa é todo ano a mesma coisa. E eu queria fazer uma comparação. Do lado da minha casa tem uma escola particular, que é o CCI. É uma escola ótima, Samambaia. Ela é quase um quarteirão inteiro, de tão grande. E lá eles aprendem natação, música, xadrez, tudo. Tudo que você pensar. As línguas todas, dança, é uma coisa incrível. E aí, a minha irmã, ela estuda lá. Eu estudo no 304 de Samambaia. Eu pego um ônibus para chegar na minha escola, e chegar lá eu não tenho natação, não tenho música, não tenho xadrez, não tenho as línguas que eu tanto amo, eu tenho que estudar fora. E eu queria falar assim, que uma escola, como você disse, né, como o companheiro falou, uma escola privada, ela tem tudo para dar tudo isso aqui para os estudantes, tudo. Agora, uma escola pública, não. E o que me chama também muita atenção é o tempo, né, para ser elementado tudo isso. Olha, vou dizer uma coisa, a tecnologia aumentou muito, né, desde 90, 99, né? E a estrutura da minha escola é a mesma, desde 99. E é a mesma coisa, e eu acredito que não vai mudar em 20 anos, em 25, em 8 anos. Eu acredito que não vai mudar. Porque essa é a realidade. Tem amigas minhas que a mãe estudou na mesma escola que ela, e é a mesma coisa. Tem até os mesmos professores. E eu acredito que em 5 anos não vai mudar, 5, 10, não vai mudar. Claro que a gente acredita que o ensino público ele precisa muito de uma reforma. Muito. Isso é uma coisa assim que a gente tem em mente, que vamos reformar o ensino médio. Mas essa reforma que não é debatida nem com a comunidade, nem com o estudante, nem com o professor, não é uma reforma que tem que ser, sabe? Só que já passou, e o que a gente pode fazer, não é mesmo? A não ser, vamos lutar para que possa ter umas melhorias, quem sabe, talvez. Ou, quem sabe, lá na frente, criarem outra reforma que realmente abranja as classes, né? Porque isso aqui é uma segregação de classe. Você está falando, olha, o mais pobre vai ter isso aqui, vai ter um ensino técnico. Claro que não é desmerecendo o ensino técnico, porque hoje uma pessoa que não tem tempo de fazer uma faculdade, o ensino técnico é, sim, muito bom. Minha mãe mesmo fez o ensino técnico e ela é técnica de enfermagem. Isso é ótimo, muito bom. Então, é como se falassem, olha, essa é a sua única opção, é fazer isso aqui. E como você não vai ter tempo, nem você vai ter cabeça,
porque hoje os estudantes, para falar a verdade, ninguém gosta de Enem não, viu? Ninguém gosta. Se pudessem falar, não quero fazer. Então, colocando o ensino técnico, os estudantes vão pensar o quê? Cara, eu vou fazer o ensino técnico, depois eu passo num concurso público e pronto. Então, vai diminuir as pessoas que vão entrar na faculdade e vai aumentar a evasão dos estudantes. O que acontece? Quando você fala de uma jornada integral, o estudante já pensa, como é que eu vou trabalhar? Numa sociedade capitalista é melhor ter dinheiro, né? Então eu vou parar de estudar aqui, tenho até o ensino fundamental e vou conseguir fazer todo o resto, né? Vou conseguir trabalhar e só. E a gente tem que pensar para mudar isso, para que todas as pessoas tenham condições de ter um ensino público de qualidade, ter acesso à educação infantil, à educação do ensino fundamental, à educação do médio e até o superior. Nós temos uma faculdade pública, que é a UNB, né? Onde parece que é utópico para os estudantes de escola pública para entrar. Parece utopia. Na sala de aula, o professor fala, quem vai fazer o PAS? Levanta 3, 4, 5 a mão assim, sabe? Porque pensa, é muito difícil de entrar, quem faz cursinho que consegue. Então, por que é uma faculdade pública que quem entra é quem tem dinheiro, quem consegue realmente estudar numa escola particular, que faz cursinho e tudo mais? Por que o estudante de escola pública hoje pensa, não, vou entrar numa faculdade particular onde eu vou poder fazer à noite e estudar ou trabalhar durante o dia? Então, a gente tem que pensar numa reforma onde o estudante possa, desde do ensino infantil até o ensino superior, tem condições de fazer ele integralmente até conseguir terminar e fazer a área que ele quer e trabalhar. E isso deixa até o ser humano mais feliz, para falar a verdade. Você faz a faculdade que você gosta e você vai trabalhando na coisa que você gosta, você fica mais feliz em contribuir para o seu país, vai dizer que não. Então é isso, parece que eu só critiquei, né? Mas porque isso não me desce nem um pouco, essa reforma. Eu mesma estou saindo do ensino médio agora, né? Por isso que eu disse, eu durmo e penso acordando, meu Deus, mais um dia menos. E aí eu estou no último ano do ensino médio, não vou viver essa reforma, mas os meus filhos e os meus netos irão viver essa reforma. E eu queria realmente que a educação brasileira fosse tão boa, mas tão boa, a pública fosse tão boa, que eu não precisasse pensar, nossa, futuramente eu vou ter que colocar meu filho numa escola privada. Eu quero muito que tudo, agora, assim, pensando uma coisa no meu coração agora. Assim, a gente pensa em público, a gente pensa em precarização. Qualquer pessoa. Porque está tudo sucateado, assim. Saúde, educação, tudo sucateado. Transporte, nossa, transporte. Cara, hoje o Hollenberg já não pagou os rodoviários, né? Pô, que sufoco que eu tive que passar para chegar aqui. Então, que tudo assim, a gente tem que pensar em reformas para tudo. Reforma, até, quem sabe, a reforma da Previdência, né, agora. Mas essa outra reforma que não foi debatida, olha só, querem descer goela abaixo para a gente, né? Então, que sejam reformas, tanto no transporte, quanto na educação, na saúde, na previdência, que sejam reformas que realmente abranjam todas as classes. Todas as pessoas, do pobre ao rico, sabe? Sabe, assim, uma saúde tão boa que até o rico queira usar, sabe? De tão boa. A gente vai falir os privados tudo. É isso que eu penso. A gente tem que fazer uma reforma ótima, assim, para que a educação, agora falando da educação, que a educação, a educação seja tão boa que a gente vai entrar assim entre os trend topics dos países que tenham a melhor educação do mundo. E é isso que eu queria falar. Já deu tempo? Já, né?
Então, eu agradeço a Silvia, a colocação, a fala dela, ao Gustavo também, e ao Ayrton, por esse primeiro momento de fala. Eu comentava com o Ayrton na hora do intervalo que eu também, como profissional da educação, acho que a reforma tinha que ser de toda a educação. Nós tínhamos, de acordo com a LDB, para esse ano agora de 2017, já introduzir a completar a universalização da educação infantil nas escolas. Isso estava na proposta da LDB, lá de 96, e foi dada até 2016 para que os governos, os municípios, os estados organizassem e criassem estrutura para a universalização da educação infantil. E não aconteceu. Então, por exemplo, Ceilândia, e aí eu falo do lugar de onde eu atuo, Ceilândia, hoje, para a gente conseguir atender a toda a demanda de 4 e 5 anos, nós precisaríamos de pelo menos mais uns 10 prédios, digamos assim, de escola, de estrutura. E não tem, e o governo não fez nenhuma. E aí a gente tem criança com 4, 5 anos fora de sala de aula, porque não existe a sala de aula. Sem contar com o absurdo que algumas escolas que nós temos crianças de 4 anos, 30 crianças, 35 crianças dentro de uma única sala de aula com uma única professora, para poder dar conta de trabalhar esses conceitos todos nessa faixa etária. A gente está falando de conhecimentos essenciais, de competências, de habilidades, de aprendizagens, que, ao meu ver, deveria ser toda a preocupação que perpassasse por toda a educação. A gente não está falando de conteúdo, a gente não está falando de grade de conteúdo, se a criança sabe ler, escrever, se a criança sabe somar, subtrair. Mas isso, se ela adquirir enquanto competência, eu acho que ela chega no ensino médio com menos dúvida do que ela pretende, ou do que ela quer ser, ou do que vai ser o futuro dela, do que se ela vai ser introduzida só conteúdo, que é a nossa prática. A nossa prática educacional, infelizmente, ainda é uma prática de introduzir conteúdo no aluno, como se o aluno fosse uma máquina ou uma caixa, um objeto, e eu, enquanto professora, que detenho o saber, vou lá e vou colocar o saber na cabeça dele. Se a gente não mudar essa visão, eu acho que toda e qualquer reforma que vier, ela vai estar fadada ao fracasso. Não vai ser ter 7 horas aula no ensino médio, que vai fazer com que o aluno aprenda e vai fazer com que o aluno saiba o que ele vai ser e tenha uma possibilidade de já definir o que ele vai querer ser no futuro. A gente está falando de aluno com 17 anos, 15 anos, 18 anos. Eu tenho em casa exemplos, por exemplo, o meu sobrinho, um deles terminou o ensino médio com 17 anos, ia fazer 17 anos, e não sabe o que vai fazer. Ele só virou para os pais e falou, eu não quero mais estudar. Eu não quero mais estudar, por quê? Porque a escola que ele viu até agora é uma escola que não satisfaz mais aos anseios, às expectativas, aos desejos dele. E aí ele vira para o pai e a mãe e diz, eu não vou mais estudar. E aí o que o pai e a mãe vão fazer? Olha, vamos dar um tempo, vamos conversar, vamos administrar essa crise. E acaba sendo uma crise do aluno, da criança, e não do Estado, e não do sistema educacional, que não consegue e que não dá conta de responder. Então, ao pensar em reforma de ensino médio, eu acho que teria que ser uma reforma por completo. Desde a educação infantil, berçário. Eu acompanho menino berçário, gente, na escola, na creche. E aí? Nós estamos lá no berçário com professoras querendo alfabetizar a criança. A criança não sabe falar. Papai, mamãe, bá, bé, bi, bobu. E a professora vai lá, vamos aprender a letra I. Hã? Que letra I é essa? O que significa isso? Então, habilidade, a criança tem alguma? Nenhuma. Competência? Muito menos ainda.
elas precisam ser desenvolvidas, elas precisam ser trabalhadas primeiro, para que a criança consiga acompanhar esse processo que o sistema coloca aí. E aí, quando a gente vai falar de educação, eu acho que é uma questão muito séria. Se ela entra na questão do econômico, ela passa pela questão do econômico. E eu acredito que, enquanto o Estado não começar a ver educação como uma prioridade, a gente vai ainda sofrer muito com o que a gente vai ver por aí nessa questão da educação daqui para frente. Porque a prioridade ela tem que ser em todos os aspectos. Eu preciso ter prioridade na educação em todos os sentidos. Desde a formação do profissional que vai estar atuando, não só a formação para dizer também que tem um certificado, tem um diploma, mas uma formação de qualidade, até a questão da estrutura física. A escola que a Silvia fala, eu conheço. No 100, 304 em Samambaia. Aliás, eu conheço inúmeros iguais àqueles. Porque se a gente vai para Samambaia está nessa situação, Santa Maria também, Gama do mesmo jeito, Ceilândia nem se fala, Taguatinga por aí vai. Plano piloto é a mesma situação. De estrutura precária, de estrutura sem condição, de professor sem recurso pedagógico. Então, enfim, algumas coisas também que me incomodam muito nessa discussão e que eu acho que a gente precisaria abrir espaço para conversar sobre isso dentro dos nossos espaços de atuação, dentro das nossas escolas. A Silvia fala, em nenhum momento os professores foram consultados, ou foram perguntados, ou abriu-se um debate. Os estudantes também não se ouve, a família não foi ouvida. Então, é uma reforma que vem a partir de um gabinete de pessoas ilustres que estão dentro dos gabinetes e que muitos deles acredito que nem saibam mais o que é uma escola, porque estudou há anos atrás e aí vai trazer uma proposta dessa sem conhecimento mesmo da estrutura, da base, enfim. Eu vou abrir agora, então, para a gente fazer o debate. Aí, quem quiser fazer pergunta, alguma contribuição, a gente tem um microfone aqui. Eu só pediria para a gente, dentro da proposta do tempo, então, quem for fazer pergunta, se identifica, fala o seu nome, a quem que é direcionada a questão que está levantando, e aí, em 2, 3 minutos, mais ou menos, faça a sua pergunta, para a gente não ultrapassar também muito o tempo. Ok? Quem gostaria, então, primeiro? A gente pode fazer também, assim, umas 4, 5 perguntas, e aí depois a gente volta para a mesa, dependendo de como vai sendo o aquecimento do debate agora, para a gente poder também, se não fazer todas, depois responder todas, viria palestra de novo. Minha pergunta talvez seja... Bem, minha pergunta talvez seja dirigida a todos, porque é uma dúvida, talvez vocês tenham também a dúvida, mas aí a gente compartilha. Aquele círculo que o Ayrton colocou, na verdade, essa proposta de reforma só tem condições de se concretizar na medida que as escolas ofereçam essas opções, matemática, suas tecnologias, linguagem, suas ciências, ofereça todas. Se oferecer só uma, na verdade você está direcionando aí de forma até meio desonesta, né? Então, para que as escolas ofereçam essas opções todas, elas têm que ter uma mudança substancial do ponto de vista material. Então, qual é a minha dúvida? Me parece que essa é um pouco uma reforma para inglês ver. Ou seja, o governo precisava mexer no layout do sistema educacional para um pouco distrair a opinião pública, e aí a coisa mais sensível é essa.
mas a implementação da reforma, dependendo do conteúdo, ela, por tudo que vocês colocaram aí, ela não tem condições de ser executada, dado o quadro de debilidade, não somente material, mas institucional, do sistema educacional brasileiro. Essa é a minha primeira pergunta. Em segundo lugar, a própria, digamos assim, uma questão que a gente já colocou aqui em paralelo, mas vamos repetir agora. Ora, todos os estados, os grandes estados, os pequenos provavelmente também, eles estão de pires na mão, assinando sucessivos protocolos de renegociação das dívidas, nas quais o governo da União os obriga a estabelecer teto orçamentário igual ao teto da União. Portanto, um sistema que tem que oferecer essa estrutura e tem que aumentar em 75% a carga horária. Carga horária é homem, horas, trabalho, é materiais. Então, do ponto de vista real, você teria que estar aumentando no timing da reforma, nos próximos 10 anos, você teria que estar aumentando algo parecido em termos da despesa da educação básica. Então, com essa estrutura federal de contenção orçamentária e com as exigências materiais e institucionais que a reforma se propõe, eu vejo, digamos assim, a reforma muito mais como um layout para inglês ver do que propriamente uma coisa para executar. É um pouco a minha pergunta, né? Passar em linha aqui, né? Parente da Abra. Bem, eu me senti contemplado aí com as observações feitas da imparcialidade do Ayrton na análise sobre a mudança, até os comentários da Silvia sobre a precarização, né, do Estado em geral, né, e com consequências bastante cruéis no que diz respeito, né, às suas políticas públicas de alcance social. Eu quero mais fazer uma reflexão, né, entendendo que a reforma, né, que deveria ser plena, né, do ensino fundamental até o superior, né, de modo a conectá-la também com ambiência não apenas interna, mas externa. Né? E nós temos problemas inúmeros, né, que estão intimamente ligados a essas necessidades de mudança. As necessidades de mudança não dizem respeito apenas ao ensino médio. Diz respeito à educação como um todo. Entendendo a educação como um processo contínuo, né, infinito, centrado não só na pessoa humana, mas nesse universo maior do qual fazemos parte. A proposta, né, a reforma em si, além dos problemas que o Guilherme levanta, né, de não guardar nenhuma sintonia com os meios necessários à sua implementação, que faz com que ela se torne algo para inglês ver, né, é uma exigência pura e simples do mercado. E eu diria até que no mundo capitalista, o pior dos exemplos de mercado que nós temos, que é o norte-americano. É uma reprodução, né, piorada, né, desse modelo, que aprofunda o processo de coisificação dos nossos educandos, né, no sentido de convertê-los em simples consumidores de todas essas porcarias, né, que são
geradas e produzidas, sem nenhuma ligação com as necessidades básicas, com os direitos fundamentais dessas pessoas. Então, eu acho que, além dessa falta de legitimidade, né, que é algo que não foi discutido, né, ela gera, ou melhor, ela amplia esse abismo que há entre o saber e o fazer. Foi muito bem explorado pelo Ayrton. Então, nós estamos reformando o que e para quem? Então, essa é a questão. Eu fico por aqui. Não, então, vou fazer a pergunta que está me provocando. São duas perguntas. Está me provocando. Medida provisória já passou. Mas a pergunta é o seguinte. Antes dessa medida provisória, já se falava bastante da tal de educação sem partido. Escola sem partido, perdão. Escola sem partido. E impondo isso um pouco a escola que forma a cidadania e assim por diante. A impressão que tem, escutando, que a escola é só para formar trabalhador e até para braçais, e não é para formar gente que pensa. Né? Por isso a história, porque como falava Paulo Freire, um povo que não tem passado, não tem futuro. E vive o presente permanente, mas uma coisa, mas inventa, o que é muito grave. Então, é uma deseducação grave, primeira questão. Segunda, e agora já esqueci a segunda. Problema do imediato. Não, mas e vai voltar. Então, vou dar a palavra. Sim, a segunda, agora me lembro. Que é, na verdade, um pequeno comercial. Na Assembleia Geral da CNBB, se apresenta agora isso se chama Pensar o Brasil. E esse ano foi sobre educação. E me chamou muito a atenção que insiste muito sobre a educação integral. Mas também tem dados lá, lembrando que 85% da população na idade da escola primária, até o segundo grau, é pública, 15% é privado. Então, já tem aqui, como você falou também da igualdade, é um princípio eminamente desigual que se torna na sociedade. Então, isso eu acho um grande problema. Mas vale a pena ler o texto, então, comercial, a coleção Pensando no Brasil, se vende na CNBB. E deve ser barato para facilitar a comunicação. Obrigado. Bom, duas questões. Primeiro, eu acho que a questão central, até dada a complexidade do assunto, é educação para quê? Né? Qual é o objetivo da educação do ensino médio, né? Limitando ao tema de hoje. Bom, aqui foi dito, que, citando a legislação, que são dois objetivos. Um, preparar para a cidadania e outro, preparar para ingresso no mercado de trabalho ou de emprego. Né? Essa questão, na verdade, eu acho que quem decide a educação do ensino médio, do ponto de vista de formular a demanda da sociedade, com todo o respeito para a Silvia, que eu acho legítimo e pertinente ela dizer que deveriam ser consultados os estudantes, mas na prática, não estou dizendo que isso é justo ou não, mas observando, me parece evidente que quem decide são os pais. Né? Quando o jovem termina o ensino fundamental e se dirige ao ensino médio, e, na verdade, quem expressa esse desejo em relação à educação dos filhos, em geral, são os pais. Né? Bom, podemos discordar, não deveria ser assim, mas me parece que isso é um pouco um fato. E aí, se for o caso, me conteste.
né? Claro. E aí os pais vêm com duas preocupações básicas. O pai de classe média, que quer que o filho faça faculdade, vê o ensino médio como um passo intermediário para o filho chegar à faculdade. E se você olha a propaganda das escolas particulares, na verdade, o principal motivo que eles falam é o seguinte: nós temos o índice de aprovação do vestibular de 80%, de 70%, nós fomos os campeões de nossos alunos que passaram no vestibular. Então, na verdade, o pai diz o seguinte: olha, eu quero que meu filho faça universidade, possivelmente até a universidade pública, que é de qualidade e de graça. E, então, é um bom negócio do ponto de vista da qualidade do ensino, é um bom negócio financeiro para mim, como orçamento familiar. Os pais de mais baixa renda, na verdade, entendem, sonham com o ingresso do filho na faculdade, mas às vezes não conseguem nem verbalizar esse sonho, que fica um pouco nas entrelinhas, no subconsciente, no subliminar. Então, ele quer uma escola que eventualmente proporcione o ingresso ao filho dele na universidade, mas não sabe nem se verbaliza isso, porque é um sonho talvez tão utópico, para usar a palavra da Sílvia, que é inconfessável. E aí tem uma questão de uma exigência, de uma expectativa um pouco que pelo menos prepare profissionalmente para ingresso no mercado de trabalho, mesmo que isso não está bem claro, né? Aqui em Brasília, para você ser balconista, para você fazer o concurso da limpeza urbana, um dos critérios utilizados para selecionar as pessoas, que às vezes os pretendentes são muitos e as vagas são poucas, é até o ensino médio, né? Mas para varrer rua não é necessário ser formado no ensino médio. Mas do ponto de vista que é um critério objetivo e fácil para selecionar pessoas que buscam aquela vaga, pelo menos tiram uma parte do jogo e tornam o processo mais rápido, mais objetivo e menos custoso, né? Então, essa é uma questão. Entretanto, fica a dizer, o que é que nós queremos que a escola ensine? Na verdade, em que pese se fale de educação cidadã, as próprias universidades julgam no vestibular ou no Enem mais o conteúdo informativo e técnico no sentido da capacidade de fazer cálculo, de falar o português correto, do que a questão da cidadania. Então é o seguinte, existe aquele ditado: me diz como serei avaliado, que eu te direi o que irei fazer. Então, na verdade, a avaliação é uma avaliação para uma escola ainda muito centrada nos conteúdos, nas informações e nas habilidades técnicas, né? E não, essa questão da cidadania fica um discurso, mas que não tem, por exemplo, qual é o peso de uma redação, de uma capacidade de argumentação, a capacidade lógica em si, em relação ao fato de fazer a conta certa do problema de matemática, ao fato de redigir corretamente o português, de falar bem o inglês, que na verdade são habilidades mais operacionais, né? Então, assim, é uma questão séria. Agora, as flexibilizações ali da grade, na verdade é o seguinte: por que tem essa formação técnica e profissional como uma bola separada das outras? Na verdade, não teria uma profissionalidade na área de ciências humanas, não existiria uma profissionalidade na área de matemática, não existiria uma profissionalidade na área de linguagem, não existiria uma profissionalidade na área de ciências e natureza. Eles separaram essa forma de profissionalidade como se fosse, olha, tem isso, mas nessa formação técnica e profissional, na verdade, teria todos os outros conteúdos. Então, fica uma coisa, parece assim, um apêndice botado ali como, quem não tiver chance, porque, na verdade, são 4 bolinhas ali na circunferência satelitar, né? 4 bolinhas para quem quer ir para a faculdade e uma bolinha para quem fica excluído do ensino superior. Então, isso tem um pouco
assim, a minha leitura chega a isso. E agora, tem mais um problema, e com isso concluo. O saber técnico é provisório. O problema é o seguinte, eu me formei em matemática, na faculdade eu estudei linguagem, que quando eu cheguei no mercado de trabalho, já estava ultrapassada. Quem faz informática hoje sabe da velocidade. Quem faz engenharia, às vezes também com a interface com a informática, coisa assim. Bom, então, na verdade, é o seguinte, a formação profissional, ela caduca rapidamente, se não tem uma formação de ensinar a pensar, de capacidade lógica. Qual é o objetivo do ensino? É ensinar conteúdos ou ensinar a pensar, ensinar a aprender? Porque, na verdade, nós, na vida profissional, quantas vezes tivemos que nos reinventar no sentido de o que eu aprendi como conteúdo, ele caducou. Mas eu, pelo menos, sei como estudar, então eu consigo me reciclar. E com a velocidade das mudanças do mundo moderno, ou pós-moderno, chame como quiser, na verdade, essa necessidade de se reciclar é a questão fundamental, até uma lógica de sobrevivência, né? Então, essa questão do profissionalizante, se a pessoa não é automaticamente inserida em curto espaço de tempo no mercado de trabalho, isso vira, bom, eu aprendi Fortran, eu aprendi COBOL na área de informática, mas isso são linguagens do tempo antigo. Então, na verdade, assim, mas hoje quais são as linguagens, né? Então, assim, bom, você tem que... Essa é uma questão. Última, tempo. A Igreja Católica, estamos aqui no lugar da Igreja Católica, como é que se posiciona diante do ensino? Na verdade, muitas vezes ela se dedica às escolas particulares. E se dedica, então, numa lógica de também ajudar na prática a classe média, estou falando do ensino médio, né, chegar à faculdade. Então, é isso que também, como provocação, a igreja tem que fazer, uma igreja comprometida com o modelo de outra sociedade, mas era só como provocação para não deixar o padre Thierry tranquilo, né? Era isso. Eu queria saber o seguinte, se você associa a precariedade do ensino aqui no DF à ausência de recursos, você associa a precariedade da qualidade do ensino das escolas à ausência de recursos? Depois eu queria fazer um pequeno comentário em relação a... Sim. Isso, vamos falar. Ah. Já terminou? Você se associa à precariedade à falta de recursos? Para falar a verdade, eu acho o Brasil um país muito rico. Eu acho que não é falta de recurso, não. Eu acho que são recursos mal distribuídos. Você tem razão. O gasto anual aqui em Brasília é R$10.000, valor aluno ano. Isso daria para dar uma qualidade de ensino tipo Dante Alighieri. Quer dizer, que vocês poderiam bater em outra tecla também. Olha, e recursos existem. Então, entendo, seria um outro suporte. Um suporte adicional para os seus pleitos. Certo? Que a ausência de recursos não cola. Não, só isso. Tem muita coisa aqui, né? Bom, eu queria, foram muitas questões, eu vou fazer algumas colocações sobre algumas reações. Primeiro, por exemplo, essa coisa do para que educação, trabalho ou cidadania, a minha mente não vê muita dicotomia nisso, não. Acho que uma das maiores coisas da cidadania é você ter um bom trabalho. Você pode ser o gestor do seu próprio trabalho, você pode ser um empreendedor, ou você pode ser um trabalhador. Eu não vejo muito essa dicotomia, não acho que é um ou outro. São as duas coisas juntas. É importante, as duas são importantes. Eu não vejo o mercado como um bicho-papão ou uma coisa contra a cidadania. Não vejo assim. O mercado, para mim, é a favor da cidadania.
Tem empreendedores que estão fazendo coisas, que têm sonhos, que querem melhorar algumas coisas e estão fazendo. Alguns empresários são desviados, como são os políticos, como são os funcionários públicos. Então, o desvio não vem do mercado. O desvio vem de algumas mentes, de alguns comportamentos, não do mercado. Então, eu não vejo muita dicotomia entre mercado e cidadania. Para mim, são as duas coisas juntas. Uma reação que eu queria ter sobre isso. A colocação do Guilherme ofereceu os 5 itinerários. E isso é que a gente tem que lutar. Dada essa reforma, se ela continuar, a gente tem que lutar para que tenha os 5. E eu acho que não é tão difícil assim, não. Porque hoje já existem 13 disciplinas, como a gente estava falando. Já tem professor de matemática, já tem professor para todos aqueles itinerários. Só não a formação técnica e profissional, que ainda, na verdade, existe na sociedade, já existe isso, já existe o Sistema S, já existe existem os IFET, já existe as escolas técnicas, já existem. A questão é como é que a gente vai fazer esse casamento. Tá certo? Eu acho que não dá tanto trabalho. Agora, você tem razão, aumenta em 75% o tempo, a gente vai ter que aumentar o gasto. Nós temos um problema com gasto, é o seguinte, a gente já gasta com a educação, só para vocês terem uma ideia, a gente gastou ano passado 260 bi. Se você pegar o CAQI, eu não sei se vocês conhecem isso, custo aluno qualidade inicial, foi feito pela campanha, pelo direito à educação, lá em 2005. Se você pegar o custo deles e aplicar pelo número de matrículas, cada uma no seu nível, dá 178 bilhões. Ou seja, a gente gastou 260 bi. A gente gastou mais do que o CAQI, que não foi ainda acolhido embora esteja na lei, não foi acolhido pelo MEC. Olha só, a gente já gasta mais do que o CAQI, mas não chega em todos os lugares, porque uns gastam mais, outros gastam menos. Aqui no DF é onde se gasta mais. A gente gasta muito em relação aos alunos ao CAQI. O problema aqui no DF é outro, a gente tem que descobrir onde é que está indo esse dinheiro, porque dinheiro tem. Vou dar um exemplo, ele falou 10 mil por aluno. Lá em Sobral, que é uma cidade do interior do Ceará, se gasta 5.395 por aluno. E tem o melhor IDEB do Brasil. Muito melhor do que o do DF. Então, o que vem à minha cabeça é o seguinte, são outros elementos que estão em jogo. Não é só o dinheiro. É claro que sem dinheiro você não faz nada. Mas tendo um pouco de dinheiro, você consegue fazer muito melhor do que o que a gente está fazendo. O DF tem muito dinheiro e não faz. E faz mal feito. Entendeu? Não é culpa sua, nem do o nosso sistema aqui no DF educacional está precisando. O do DF é o maior do. Claro que tem uma cidadezinha ou outra, muito pequenininha, que tem um aporte a mais, mas o maior do Brasil é o DF. Porque o DF recebe dinheiro do federal, recebe dinheiro. É o maior do Brasil, o maior gasto. E o nosso IDEB aqui, do DF, é pior do que o de Goiânia. Eu não estou dizendo que é culpa de ninguém, eu estou dizendo que está desestruturado o sistema. Não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Isso eu posso afirmar categoricamente. Entendeu? Porque tem gente que gasta muito menos e está fazendo muito melhor. E as escolas são limpinhas, muito bonitinhas. Você vai lá em Sobral, eu fui. Podem ir em Sobral, vocês olharem. Você vai, as escolas são super ajeitadinhas, as carteiras são todas novinhas. E gasta metade, um pouco mais do que a metade que o DF gasta. Então, tem muita coisa que a gente pega como verdades e que se a gente for parar e olhar mais direitinho, não é. Então, é só algumas coisas. Outra coisa é oferecer os 5 itinerários. A gente tem que lutar para que tenha os 5 em todo lugar, porque senão vai virar uma confusão. Se a escola no município X dá só 1, aí lá e a outra escola dá 3, aí vai ter um monte de gente que querendo aquele outro, vai querer sair da escola e ir para essa outra e não vai ter vaga. Vai ser uma confusão. Toda escola tem que dar a todos. Eu concordo contigo. A gente tem que bater firme nisso. Senão não rola. E aí esse itinerário aqui, porque a novidade aqui, para mim, é essa formação tecnológica, de colocar dentro do propedêutico ele. Essa é que é a novidade. Agora ele pode ser feito em parceria. Como a gente fazer esse arranjo é que vai ser na implementação, que muitas vezes as políticas vão por água abaixo. Eu acho que essa aqui está cheia de problemas. A gente está vendo. A gente tem que lutar para melhorar. Agora, quanto à reforma plena, né? Eu acho que quase tudo precisa de reforma e quase que constantemente, porque o mundo vai evoluindo e as coisas precisam evoluir junto. Então, a gente
segmentar algumas coisas, nada que para, assim, por exemplo, eu estava lendo uma frase outro dia, assim, ter a mente, esqueci agora, mas não é você ficar parado num conceito, é você evoluir com o tempo. Então, eu acho que tudo tem que ser evoluído com o tempo. Eu acho que essa reforma do ensino médio, eu não esperava agora. A gente acabou de sair de um PNE. Se a gente conseguir implementar o PNE já bem feitinho, já era um grande avanço para mim. Aí veio essa reforma. Tudo bem, veio. Vamos ver como é que a gente faz da melhor forma possível. Eu também acho que deveria, eu pessoalmente, que nós estamos muito aquém ainda no ensino fundamental e no ensino, nos dois fundamentais. A gente ainda precisa melhorar muito. 5,5 é pouco, gente. 5,5 é pouco. Meus filhos estudam no Marisa, a média lá é 7. Eu digo para eles, qualquer nota de 7 para cima está bom. Agora, menos de 7 não está bom, porque não passa. Então, entendeu? Não está bom. O Brasil não está bom. Menos de 7 não está bom. E tem lugar fazendo muito melhor. 37% dos municípios do Ceará, que é um estado pobre, já tem IDEB maior do que 6. E a gente está com a meta de 5,5 para 2024. Nós já temos município pequenininho com média 6. Como é que a gente bota uma meta para o Brasil lá? A gente está muito acanhado nisso, na minha opinião. A gente devia estar forçando. Aí, nesse sentido, eu acho que a gente podia estar forçando mais a sociedade, as nossas energias para isso. Assim, na minha maneira de ver. Deixa eu ver outra coisa. Quanto ao ensino de história. Outra coisa, a educação integral, a educação 85% pública e 15% privada. Eu acho que a maior clivagem no Brasil não é entre público e privado. Sinceramente. É entre público e público. Público bem feito e público mal feito. Porque quase todo mundo já está na escola pública, no básico. Para mim, a pior clivagem é essa. O que faz mais a desigualdade não é público e privado. O que faz mais a desigualdade educacional brasileira é o público ruim e o público bom. Todo mundo deveria ser bom e deveria melhorar o ruim. É isso que eu acho. A gente vai melhorar, deixa o privado ser do jeito que ele quer. O privado é até bom que ele exista fazendo as coisas dele lá, que às vezes eles têm umas ideias legais que a gente pode copiar. Sabe? Mas deixa os caras não querem pagar, deixa eles. Lá em Sobral, a escola pública de Sobral está 8,8 o IDEB deles. Aí a gente foi lá, o cara perguntou, meu irmão perguntou para o secretário, e o pessoal migrou da privada para a pública? Porque eu, como minha cabeça de economista, eu penso assim, se eu estivesse morando numa cidade e que o IDEB do ensino fundamental era 8,8, eu não ia gastar dinheiro com meus filhos, eu ia botar nessa escola. Mas a coisa não funciona na realidade bem assim. Se eu fizesse isso, minha mulher ia dizer, não, você está querendo economizar, ia me bater. Está querendo economizar dinheiro para beber cerveja em vez de pagar a escola do menino. Entendeu? Como é a cultura? A gente tem isso. Eu colocaria meu filho na escola agora. Eu vou botar meu filho na escola do jeito que ela disse aqui. Eu sei que a escola do DF já foi muito boa. Eu tenho vários amigos do IPE que estudaram História Pública aqui no DF. E foram muito bem formados. O Camilo é um exemplo, é de São Paulo, não é aqui do DF, mas estudou em escola pública. Tem isso. Tem essa clivagem, mas eu acho que a maior clivagem em termos de educação, é escola pública de baixa qualidade, escola pública de boa qualidade. A gente tem que lutar para que todas sejam de boa qualidade. E não é só dinheiro, é a organização do sistema. Estamos fazendo esse trabalho agora, até setembro. Nós estamos indo a campo pela primeira vez. Estamos estudando isso exatamente para a gente tentar, o que a gente aprende com Sobral, que a gente possa melhorar os sistemas nos outros lugares. Claro que o Ceará não está melhor, por exemplo, do que São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Isso, é o salário, porque é 80% do custo. Todos, no distrito. Não, eu acho que essas coisas também têm que ser, antes delas serem reveladas, teria que haver uma preocupação com relação aos fatores causais. O que leva uma escola lá em Sobral, no estado, comparativamente, se pegarmos o PIB do DF e comparar com o do Ceará, não tem nem... o do Ceará fica a perder de vista. Quer dizer, Pois é.
Pois é, pois é. E pegando só as receitas fiscais, né? Então, nós temos aí, é um dos maiores, se não o maior do país, né? Nós sabemos que os professores também, né? Isso não quer dizer que eles estejam percebendo coisas exorbitantes, nada disso. É que os professores, né, como o ensino não é valorizado, né, o ensino está virando, por força dessa reforma, um negócio para atender os interesses imediatos de um mercado carente, sobretudo de mão de obra barata, né, mas com uma formação em tecnologia, né, que seja, né, capaz de impulsionar, né, esse mercado, elevar mais ainda, né, a sua margem de lucro, que já é um tanto exagerada. Então, nós vivemos uma realidade que é realmente de uma complexidade a toda prova. Então, quando a gente traz à tona essas comparações, né, de escolas particulares com escolas públicas, e dentro das públicas, né, esse desnível, né, tão acentuado, é importantíssimo, né, a gente está socializando quais são os reais motivos disso aí. Porque nós temos fatores, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o caso da remuneração, que comparativamente é um fator positivo, considerando que o resto do país, os estados pagam mal e porcamente, né, aqueles que atuam no setor educacional. Então, o mínimo que a gente teria era de, né, deflagrar um processo para um nivelamento, mais ou menos, no padrão nosso aqui. E saber realmente por que isso não se reverte em benefício para. Né? Quais são as razões disso aí? Exatamente isso que nós. Bom, eu só para terminar aqui, ensinar a pensar o conteúdo, né, que é um pouco essa. Você colocou, qual é a questão? É ensinar a pensar o conteúdo. Eu acho que é as duas coisas. Não tem como fugir disso. Não tem ensinar a pensar sem conteúdo. Não tem conteúdo sem ensinar a pensar. Porque eu não quero já que é o seguinte. É como se o professor também não é aquele cara. É porque eu não quis trazer aqui, mas tem uma música que diz assim: aquele mestre ensina justamente aquilo que não me interessa saber. Esquece de dizer, meninos, nossa sina é saber viver. Aí tem impõe, implora, impere e vocifera. É que ele tem a vara de condão da transformação, da educação, da revolução. Aí eu digo, olha, ele tem a vara de condão, o professor. Mas se ele for lá, como se os alunos fossem ovinhos que tivessem que eclodir, se ele for lá e quebrar o ovinho com a vara de condão dele, morre. O conhecimento morre. Ele tem que fazer, emanar energia para eclodir de dentro para fora. Isso é pensar. Isso é a maneira de você aprender a pensar. Agora, o conteúdo, você só aprende a pensar com conteúdo. Você não aprende a pensar no nada, no vácuo. Você só aprende a pensar com conteúdo. Então, essa também é uma dicotomia. Claro que você pode, didaticamente, separar, mas é uma falsa dicotomia. É igual o trabalho e a cidadania. Não é que é totalmente falso. Você pode fazer essa coisa para a gente pensar melhor. Mas, cara, é as duas coisas juntos. Não existe cidadania sem um bom trabalho. Não existe. Não existe. Ela é uma recapenga. A boa cidadania requer também um bom trabalho, uma boa inserção no mundo do trabalho. Que pode ser um emprego ou pode ser você como empresário, como conta própria. Aí tem várias formas de você se inserir no mundo do trabalho. Tá certo? Mas não tem uma coisa sem a outra. E todo mundo quer as duas coisas. Nós mesmos temos trabalho. Vocês já devem estar aposentados, Guilherme, eu sei que está aposentado, que é meu colega. Mas teve um trabalho, teve uma inserção no mundo do trabalho. Não, eu sei, mas você teve nesse... Eu estou querendo dizer que você teve um trabalho como funcionário público, que eu lhe conheço, que você era da mesma instituição que eu sou. Você teve uma inserção no mundo do trabalho. Uma inserção no trabalho assalariado. Você foi trabalhador assalariado para o governo, para o Estado. Então, isso, as duas coisas. Eu tenho um caseiro, eu tenho um sítio, eu tenho um caseiro, que ele é semi-analfabeto. Agora, essa outra coisa, o conhecimento, homens Faber e homens sapiens. Né? Eu fiz universidade, fiz até mestrado.
Eu acho que o meu caseiro tem que pensar tanto quanto eu na hora de tomar a decisão de fazer algumas coisas que ele tem que fazer, que parece uma coisa de fazer, só de fazer. Mas ele tem que tomar várias decisões, como eu tenho que tomar várias decisões aqui quando vou fazer uma apresentação dessa. Eu tomo várias decisões, triagem, o que eu mostro, o que eu não mostro, porque eu não tenho tempo de mostrar tudo. Ele também faz isso no trabalho dele. Então, fazer também é pensar. Agora, a gente valorizar quem faz, essa é que é a grande coisa que a gente tem que fazer. Em vez de ficar dizendo, ó, quem faz é menos, que eu acho que tem um pouco da nossa cultura aqui no Brasil. Quem faz é menos e quem pensa é mais. Eu acho que a gente tem que quebrar é isso. Todos somos iguais, amigo. Ele faz. Graças a Deus tem ele para fazer alguma coisa. Eu não daria conta, por exemplo, de cuidar do meu sítio, porque eu tenho que ir para pé todo dia. Mas ele está lá. E ele cuida, graças a Deus, cuida bem. Entendeu? Vou tentar também passar rapidinho, responder todos, mas começar com esse, o pensar e o conteúdo. De fato, as coisas andam juntas, mas tem uma diferença que até um físico veio ao Brasil. Ele disse, é engraçado que os alunos brasileiros sabem a fórmula, mas não sabem o que eles estão calculando. Então, assim, é importante que o conteúdo sirva para a reflexão. Então, se você sabe decorado o artigo 5º da Constituição e não sabe o que isso significa, de fato, eu tenho isso nos meus alunos. Você pergunta para eles quais são os direitos fundamentais no Brasil. Eles dizem, é do 1º ao 7º. Não, mas o que é direito fundamental? Não, é liberdade. Não, mas o que é? A lei das cotas fere a igualdade? Claro que fere, todo mundo é igual. Sim, você está vendo que não entendeu o que é, como é que é. A pessoa tem que refletir sobre o que é igualdade. Sobre o que é. Isso é o primeiro. Segundo, é para inglês ver? Acho que é pior, não é para inglês ver. É para consolidar uma lógica da cidadania brasileira, que é a diferença entre direito e privilégio. O direito é aquilo que é o mínimo do mínimo do mínimo, e o privilégio é exacerbado. Você cria uma grade curricular que, como você disse, você sabe que a probabilidade é que as escolas públicas não vão oferecer isso, mas que as escolas privadas vão oferecer, além dessa, mais, sei lá, 8 as possibilidades, porque justo. Então, você cria uma reforma para a escola pública, sabendo que a probabilidade é o que você mesmo disse. A CNTE tem uma nota falando exatamente isso, que a probabilidade é que as escolas públicas comecem a oferecer coisas que vão induzir a escolha. Porque, é o que tem. E agora eles vão contratar professor e falar, a gente aqui oferece matemática e suas tecnologias. Você dá aula de matemática? Não, eu dou aula de ciência da natureza. Ah, não, mas aqui a gente não oferece. Isso é um problema. Para o mercado também, eu concordo com você, sabia que, inclusive Marx concorda com você, cidadania e trabalho andam juntos. Andam juntos. A diferença é o trabalho alienado e o trabalho que não é alienado. Então, é verdadeiríssima, inclusive em qualquer ciência, no direito. Como é que você aprende processo civil? No estágio. O professor pode ir lá falar quanto ele quiser, mas é na prática que você aprende. Então, é preciso, de fato, que haja essa relação entre cidadania e trabalho. E é justamente o que uma reforma de ensino tem que fazer. É vincular as coisas e não tratar só trabalho. É isso aí que você precisa fazer para sobreviver. Joga o cara lá no mercado, ele precisa saber apertar parafuso, então aprende a apertar. Não, mas eu queria saber por que eu preciso apertar parafuso. Não, mas isso não interessa aqui. Não é, isso aqui você está aprendendo a apertar parafuso. Esse que é o problema, né? O ponto que eu levantei é essa separação, por isso que eu disse, a lei diz que os dois têm que andar juntos. Aí eu estou dizendo que a minha percepção é que essa reforma olha mais para um lado do que para o outro. Qual é a cidadania? Como é que isso não é discutido? Como que isso não é discutido? Qual a cidadania que se procura? Também mesmo, indo no papo sobre modelo Estados Unidos e modelo Brasil, olha, eu diria, por ter morado lá, inclusive, que a perspectiva comunitária estadunidense é muito mais forte do que a daqui, de modo que as escolas públicas lá têm o que, inclusive a lei já diz que o pai tem que participar da escola pública, na elaboração de todo o projeto político-pedagógico, inclusive. Nos Estados Unidos isso acontece, isso é cobrado. Se o pai não vai, o professor liga para o pai e pergunta, você tem que ter uma desculpa muito boa para não ter ido na reunião. Então, por isso que eu disse, o contexto social dos Estados Unidos permite esse modelo. Porque isso é cobrado, vai chegar pai lá e falar, por que está oferecendo só 4, se era para ser 5?
Ah, precisa de outro professor. Então, vamos fazer uma vaquinha aqui e contratar. Não é para todo mundo, não é para ter para todo mundo. Então, é uma lógica comunitária, de contexto social completamente diverso. Por isso que tudo que a gente copia de outros países e tenta trazer para cá, como se fosse a mesma coisa, é uma loucura, não tem como fazer isso. Entrando também na lógica que, inclusive, ela disse antes, assim que eu entrei na UNB, a gente fundou uma ONG chamada Universitários Vão à Escola, porque eu tinha estudado cursinho há muito tempo, e eu pensava assim, pô, estudei um monte de coisa que eu nunca mais vou usar na minha vida, podia passar isso para alguém. Criamos uma ONG para dar aula em Itapuã. Conhece aqui, acho que é os lugares mais pobres do DF. E conheci pessoas muitíssimas inteligentes, isso é incrível. Crianças muito inteligentes, com muita capacidade para matemática, para português, para tudo. Elas vinham, participavam, etc., mas não iam para a escola. Aí eu lembro até de um menino chamado Kennedy, que eu falava, ai Kennedy, por que você não vai para a escola? Ele, não, porque o que eu tenho que fazer, o bom é trabalhar. Ele falava, trabalhar. Por que será que ele, é porque ele não é bom na escola? Não, ele é bom. É porque ele não gosta de estudar? Não, ele gosta de estudar. Então, o que é? O que ele acha que ele tem que trabalhar? É porque o modelo societário que a gente vive exige que essa pessoa se insira no mercado de trabalho quanto antes para poder botar comida dentro de casa. Falar o contrário disso é contrariar a realidade social do Brasil. Não tem o quê? As pessoas são pobres porque elas querem? Elas estão na rua passando fome, etc., porque elas querem, porque elas são vagabundas, porque elas não têm vontade de sair do buraco. Assim, isso não tem como sustentar isso. É óbvio que tem um sistema em voga que impede determinadas pessoas de avançarem na vida. Isso aí ajuda as pessoas a saírem do buraco? Eu tenho dúvidas, eu não vejo. Então, entra inclusive na questão que você trouxe. Falta dinheiro? Acho que, na minha opinião, o nosso argumento, pelo menos da esquerda em geral, nunca foi que falta dinheiro. Não é que falta dinheiro. É que a distribuição é complicadíssima. Tanto não falta que a gente está passando por crise, e o Itaú tem lucro, bate recorde de lucro. Não é que tem lucro, bate recorde de lucro. Assim, dinheiro tem aí, está aí, por aí. Assim, mas está alocado segundo uma lógica. Uma lógica assim, aí você pode sustentar que essa lógica é importante para manter isso em voga, para manter aquilo. Mas essa lógica não tem dado frutos interessantes para acabar ou para mitigar a desigualdade no Brasil. Não tem. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu concordo, assim, eu diria até mais, de fato, não falta dinheiro para muitas coisas que a gente precisaria fazer. Mas para onde está indo? A gente está vendo para onde está indo, né? JBS, para partidos políticos se manterem no poder, etc. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. E aí, por fim, uma coisa que eu acho interessante dessa flexibilização da grade curricular, que é pensar também, é uma coisa que... Eu lembro quando eu voltei dos Estados Unidos e vim morar aqui, eu não queria morar no Brasil de jeito nenhum. Morava num lugar legal, nos Estados Unidos, mas meus pais são de Olaria, no Rio de Janeiro. Na zona norte do Rio de Janeiro, é um lugar muitíssimo pobre. E eu tinha esse contraste na minha vida. Eu morava num lugar ótimo e voltava para o Brasil. Para mim, o Brasil era a Olaria. Eu falava, nossa, eu não quero voltar para aquele atraso de país, tal, etc. E voltando para o Brasil, eu percebi o quanto eu fui traído intelectualmente por uma educação que só me preparava para como é que eu vou. A minha preocupação nos Estados Unidos era onde é que eu vou trabalhar, como é que eu vou pensar. Eu não tinha ouvido falar de Che Guevara na minha vida, nunca tinha ouvido falar de Mao Tse Tung na minha vida, nunca tinha ouvido falar de nada dessas coisas. Você não aprende isso, não aprende mesmo, não aprende. Cuba é Baía dos Porcos. Pronto. Fidel Castro, um ditador, etc. Então, tem uma preocupação nessa flexibilização, que eu acho que ela respeita a divisão social do trabalho, ela respeita uma lógica que cada um tem que se especializar numa coisa, porque economia não tem nada a ver com direito, que não tem nada a ver com história, que não tem nada a ver com matemática, que não tem nada a ver com engenharia, que não tem nada a ver com isso. E isso acho que gera uma deturpação do que de fato é conhecimento. Tem um físico, inclusive, que eu acho que ele é bem conhecido, que é o Neil deGrasse Tyson. Ele tem dito isso. A educação ela tem que ser pensada para além das disciplinas. Acho que muita gente tem dito isso, mas tem dito isso recentemente. E mais voltado para o que o ser humano pode ser. Pensar o que é isso, como nós somos, como nós pensamos. E ele diz,
Todos os grandes pensadores da história da humanidade começam assim, começam pensando, como é que é isso? Como é que foi Newton? Como é que foram essas pessoas? Voltando àquilo que você disse, inclusive. Claro, o conteúdo é importantíssimo. Van Gogh virou Van Gogh, primeiro copiando várias outras pinturas, etc. Mas é sempre com a perspectiva de dar o salto. Né? E é esse o ponto que é, qual é o salto que essa educação e essa flexibilização busca? Assim, é uma pergunta, eu não estou dizendo que não pode, porque, como eu disse, eu sou fruto desse modelo, eu estudei, meu ensino todo foi isso. Mas qual é a base dele? Com o que ele sustenta? Qual é a sociedade que ele olhou como uma secundarista? Está falando uma coisa que eu acho que é importante. Qual foi a conversa que o ministro da Educação teve com profissionais para perguntar, me diga, qual é o problema da educação? Qual é isso? Não, olha, os Estados Unidos funciona bem, e foi isso. Eu não estou dizendo que foi exatamente isso que ele fez, mas a discussão que eu acho que essa reforma, e é por isso, inclusive a nossa ação direta de inconstitucionalidade, se vocês quiserem olhar depois, ela bate nisso. Ela não diz que é ruim em si. Pode ser ótimo, mas me prova, porque você está botando uma política pública na rua. Então, o mínimo que você tem que fazer é provar por A mais B que você fez uma análise do negócio e que você vai, com base na sua análise, buscar esse tipo de resultado. Enfim, era isso. Assim, eu acho que eu respondi todas, mas se não, eu posso voltar.